servos de Deus, a Tabata que estava aqui queimando. Temos também aqui o irmão Jonas Serra, que também vai estar adorando a Deus daqui a pouco. A Karen, que vai estar ministrando também. Fica de pé essa galera aí, abençoado de Deus, amém. Muito bom ter vocês aqui, amém. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Eles vêm lá da conferência em Guarulhos, Next Station. Tá aí o pessoal que veio de lá também, tá aí, né? Bênção de Deus. Amanhã tem mais lá, amanhã você está convidado para estar lá em Guarulhos. Pela manhã, se você quiser sair daqui direto para lá, pela manhã, e à noite, às 19 horas, né? Às 20, amém? Domingo de manhã e domingo à noite também. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 4. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Daniel capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 1 em diante. Vamos fazer uma leitura um pouco que extensa, amém? Todos estão comigo aí? Livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículo 1 em diante. Se tiver alguém aí do seu lado que não tem uma Bíblia, você convida alguém aí para ler contigo, amém? Versículo 1 diz assim: o rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas, que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para mim. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, e o seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado, estando eu deitado na minha cama. Os meus pensamentos e visões que passaram pela minha cabeça me deixaram aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos, os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim veio Daniel à minha presença, e eu lhe contei o sonho, e ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o espírito dos santos deuses está nele. Eu disse: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho, interprete-o para mim. Estas são as visões que tive quando eu estava deitado na minha cama e olhei, e ali diante de mim estava uma árvore muito alta e no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou-se no céu, era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam-se abrigo, e as aves do céu faziam ninhos nos seus galhos, e todas as criaturas se alimentavam da árvore. Nas visões que tive deitado na minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. E ele gritou em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas, espalhem os seus frutos, fujam os animais debaixo dela e as aves dos seus galhos. Mas deixem o toco às suas raízes preso como ferro de bronze. Fique ele no chão, no meio da relva do campo. Ele será molhado como o orvalho do céu, como os animais comerá da grama da terra. A mente humana lhe será tirado, e ele será como um animal, até que passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaravam o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer, e põe no poder os homens mais simples.
esse é o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o meu sonho e a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho se aplicasse aos seus inimigos e o seu significado somente aos seus adversários. A árvore que viste, que cresceu e que ficou enorme, e a sua copa que encostava ao céu, visível a toda a terra, que também tinha belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos os abrigos dos animais do campo, moradas para as aves dos céus nos seus galhos, és tu, ó rei. Tu te tornaste grande, poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. Tu, ó rei, viste também uma sentinela, um anjo que descia do céu e dizia: derrube esta árvore, derrubem-na, mas deixem o toco no chão, em meio à relva do campo, ele será molhado com o orvalho do céu, e viverá como os animais selvagens, até que passe 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, ó meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá como os animais selvagens, comerá capins os bois, como os bois, e será molhado como o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as suas raízes significa que o teu reino será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho, renuncia aos teus pecados, à tua maldade, pratica a justiça, tenha compaixão dos necessitados, talvez então continue a viver em paz. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do seu palácio real da Babilônia, ele disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí com a capital do meu reino, com o meu enorme poder para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: isto que está decretado quanto a você, ó rei Nabucodonosor, sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, e viverá como os animais selvagens, e comerá capim como os bois, e passará 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor se cumpriu imediatamente. Ele foi expulso dos meios dos homens, e passou a comer capim como os bois. O seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como penas de águia, e as suas unhas como garras de ave. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, olhei aos céus e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então, louvei o Deus Altíssimo, honrei-o, glorifiquei aquele que vive para sempre. E o seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como quem lhe agrada, com os seus exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão e nem dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento, recuperei a honra e a majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros nobres me procuraram, o meu trono foi restaurado, a minha grandeza veio ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem na arrogância.
Amém? Fechou? Quer ler mais um pouco? Põe a sua Bíblia no banco, vamos orar. Espírito Santo, nós te agradecemos por essa palavra. Fala conosco, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, Jesus. Leva-nos a um lugar de entendimento, de convicção e de revelação das sagradas Escrituras. Nós nos submetemos à sua voz de comando uma vez mais. Queremos receber de ti, Senhor. Fique à vontade. Fala comigo, Jesus. Levante a sua mão e diga assim: eu recebo, Jesus. Vem que eu estou facinho. Amém? Pode sentar, querido. Fique à vontade. Isso. Se você for aplaudir a palavra de Deus, faça com capricho. Aleluia. Depois de você já estar amaciadinho aí, bem quebrantado, através da adoração, que foi uma chapação aqui, eu acho que agora dá para mim pregar uma palavra mais tensa. Você fica comigo? Eu quero falar sobre soberba nessa noite, irmãos. Essa história é um testemunho de arrependimento do grande rei Nabucodonosor, que realmente, segundo a história, se tornou um grande homem, um homem poderoso no seu reinado, até os confins da terra. Mas eu percebo que, para quebrantar o coração desse homem arrogante, como ele mesmo testifica, porque essa carta foi escrita pelo próprio Nabucodonosor, ele mesmo testifica nas suas palavras que Deus humilha aqueles que vivem na arrogância. Ele está falando de si mesmo. Ele está testemunhando da sua história de fracasso. Mas se nós voltarmos um pouco atrás, nós vamos perceber que já era para esse cara ter se convertido. Mas ele tem um coração duro, ele tem um coração resistente. Porque quando Nabucodonosor constrói uma imagem dele mesmo e cria um decreto que todos os homens tinham que se dobrar diante da imagem dele mesmo, ele teve uma experiência com Deus, porque ali houve 3 personagens, Ananias, Misael e Azarias, que tiveram seus nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se dobraram diante da imagem de Nabucodonosor. E que foram jogados na fornalha de fogo ardente, e não se queimaram, nem mesmo os cintos, nem os chapéus, nem a sua roupa houve cheiro de fogo. E a Bíblia diz que os joelhos de Nabucodonosor bateram um no outro, e ele começou a tremer, vendo aquela grande visão. E quando tiraram aqueles jovens de dentro da fornalha, ele reconheceu que o Senhor é poderoso. Mas a história continua, e esse homem continua preso dentro de um sentimento de arrogância, onde ele sentia o poder das suas mãos, como sendo ele o autor de todo o poderio que estava nas suas mãos. Em nenhum momento Nabucodonosor glorificou o Deus dos céus, até que Deus o espremeu, o apertou, o levou à humilhação, para que ele pudesse reconhecer que Deus é Deus. Mesmo diante da revelação do sonho, porque Daniel trouxe a Nabucodonosor a interpretação do sonho, ainda assim, nós vemos esse cara, no seu palácio real, batendo no peito e dizendo: essa é a grande Babilônia que eu edifiquei, que eu construí com o meu poder, com o meu recurso, com a minha glória, com a minha majestade. Ele precisou ser tratado por Deus. E sabe o que eu acho maravilhoso? É que essa história é contada por Nabucodonosor.
Isso significa que ele foi quebrantado. E normalmente os registros históricos só falam das vitórias dos reis, não falam das fraquezas dos reis. Existem muitos livros paralelos à Bíblia que contam histórias na época dos manuscritos bíblicos. História como de reis assírios que governavam e que venciam guerras, mas eles não mostram as fraquezas deles. Eles não contam as adversidades deles, eles só contam as suas vitórias. E isso é muito comum. Mas nesse relato nós vemos Nabucodonosor contando suas fraquezas, sua humilhação. É impressionante como um homem tão poderoso se dobra diante de Deus, relatando a sua história de fracasso. A lição principal do capítulo 4 de Daniel, e ele repete isso 3 vezes, versículo 17, versículo 25 e versículo 32, ele diz: o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. Ele está reconhecendo que Deus humilha aquele que está andando na soberba. E talvez você pode olhar para mim e dizer assim: pastor Fabiano, essa palavra não é para mim, porque, cara, eu não sou soberbo. Alguns chegam a dizer assim: eu sou humilde. E humildade é uma virtude que quando você sabe, quando você reconhece que tem, já não tem mais. Mas a soberba é algo tão comum no nosso meio que nós não percebemos. E hoje você vai perceber que ainda tem soberba em você. É só você olhar para a sociedade em que você está inserido. Porque a sociedade em geral exalta a competitividade, senso de realização, de ser o melhor naquilo que você faz. Nós nos preocupamos muito com realização. Isso é sintoma de soberba. Nós queremos ser uma pessoa honrada. E ser honrado significa, no original, é ser honesto. Mas a nossa realidade é a posição em que nós ocupamos. Dependendo da posição que eu ocupo, eu sou um cara honrado. Ser honrado é ser íntegro, não é ter uma posição de prestígio, não é ser melhor, não é ser maior. Mas a busca pela conquista e pela realização tem a sua raiz no primeiro pecado, o pecado de Adão, que comeu do fruto proibido para andar na individualidade, porque ele desejou construir separado de Deus. Ele desejou ter, ser e saber separado de Deus, para ter o mérito, para ter a honra, para ter a independência, a individualidade. E a partir disso nasceram outros pecados que foram se instalando na vida do homem. Quando Paulo diz em 1 Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ele está dizendo que aquele fruto do conhecimento, do bem e do mal, de Adão, tem o mesmo significado que o dinheiro. Por quê? Primeiro, que o fruto era desejável aos olhos. Segundo, que o conhecimento era resultado do fruto. Isso daria ao homem um poder de realização pessoal. Agora, o que tem a ver com o dinheiro? Com dinheiro você realiza vontades. Com dinheiro você adquire conforto. Com dinheiro você barganha, você compra, você negocia para si mesmo. O dinheiro foi criado pelo homem para negociar para si mesmo. O dinheiro representa um poder independente que o homem tem. Por isso ele é chamado na Bíblia de Senhor. Isso aqui tem tudo a ver com o fruto proibido. Porque é exatamente
o anseio do homem por comer do fruto proibido era exatamente essa independência, esse poder independente. Por isso que ele amplia dentro de você outros pecados. Por isso ele diz que a raiz de todos os males está neste pecado. Você já viu pessoas que não têm uma base cristã, mas que têm muito dinheiro, que são arrogantes, que tratam os outros como empregados? Você já viu? Eu já jantei, já almocei com pessoas que tratam o garçom como se ele fosse qualquer um. E às vezes o cara nem tem culpa do atraso, do problema, porque veio errado. Mas a arrogância da pessoa é tão grande que ela trata ao outro como se ele fosse um lixo. Afeta no instinto de pureza, a pessoa perde a compaixão pelo próximo, é afetado o seu instinto de justiça, porque essa pessoa se torna indiferente com a dor do outro, com o problema do outro. E esta inclinação vai afetando nossos filhos, porque a cada geração vai ficando pior. Os filhos refletem o que os pais são. Você já viu uma criança humilhando outra criança com um brinquedo? Com alguma coisa de comer? Humilhando outra criança? Quem já viu? Se você não viu, eu que te convido a assistir o Chaves. Você vai ver o Kiko com um brinquedo ou com alguma coisa de comer. Ele chega assim. Aí alguém diz: você me dá? Ele: não. Compra. Por quê? Porque ele tem uma mãe dizendo: não se junte com a gentalha. Você já percebeu que conforme a tecnologia cresce, a modernidade avança, cada dia a ciência e o conhecimento se desenvolvem? Você já percebeu isso? Hoje nós temos cura para doenças que não existia há 5 anos atrás. O desenvolvimento da automobilística. Irmão, tem carro que anda sozinho, que estaciona sozinho. Coisa que há 5, 6 anos atrás não tinha. Você já parou para pensar, cara? O homem criou um trem que voa. Um avião. Homens que viveram há 50, há 80 anos atrás, eles nunca imaginavam coisas assim. Tão poderosas como nós vemos hoje. A internet, a televisão. Hoje tem aquela televisão com resolução em alta definição, que você consegue ver até os poros do rosto da pessoa. Aí criaram também um celular que tem tudo isso. Televisão, internet e telefone. E quanto mais desenvolve a ciência, quanto mais desenvolve a tecnologia, mais o ser humano vai se tornando soberbo, egoísta e orgulhoso. Por isso Jesus disse que nos finais dos tempos o amor de muitos se esfriará. Porque esse senso de autorrealização, esse senso de conquista, vai tornando o ser humano mais egoísta, mais egocêntrico, mais individualista. As pessoas antigamente, quando tinham uma vida simples, elas se cumprimentavam. Era assim lá no interior. Quem já foi para o interior? Você está andando na rua, a pessoa diz: dia, tarde. Hoje, se você falar boa tarde para alguém desconhecido na rua, é capaz do cara olhar para a tua cara e falar: te conheço, rapaz. Capaz de arrumar problema.
Porque nós vamos ficando mais soberbos a cada dia pelo desejo de conquista, de alcance. O nosso individualismo deforma o homem. E isso está dentro da igreja hoje, irmãos. Porque a competitividade e o senso de realização e de conquista tem sido o vocabulário das nossas canções, tem sido o vocabulário das nossas mensagens. Nós temos muita conferência para líder. Cara, eu nunca vi uma conferência para servos. Por que ninguém faz a conferência de servo? Porque ninguém quer ser servo. Todo mundo quer ser líder. E a igreja incentiva as pessoas a esses postos importantes. As pessoas são incentivadas a crescer de cargo. E elas vão alimentando o ídolo do próprio coração. Olha, irmão, se a célula crescer, você vai virar líder de líder, e um dia tu vai ser pastor. Esse é o incentivo. Porque nós apontamos para a posição de pastor como algo glamuroso. Em alguns casos, em alguns lugares é mesmo. Por isso, quando já tem muito pastor numa igreja, tem que criar um título diferente. Um acima de pastor. Que agora já tem muito pastor aqui, então eu não posso mais ser pastor, agora eu tenho que ser apóstolo. Patriarca. Reverendo. Querubim ungido. E o que Jesus disse? Lucas 22, 26, ele disse: o maior entre vocês devem ser como o menor, e aquele que governa como aquele que serve. Pois quem é maior? Quem está à mesa ou aquele que serve? Não é porventura aquele que está à mesa? Eu sou entre vocês, disse Jesus, como aquele que serve. Jesus está ensinando a construir um modelo, destruindo o orgulho, destruindo a soberba. Porque esse senso de realização e de conquista é orgulho. Jesus usa uma comparação inversa. Ele pega o servo e o servido, e ele diz: eu sou o servo. Gente, eu sou como quem serve. É tão simples o reino. Mas nós estamos sempre nos comparando com os outros. Eu faria melhor. Se eu fosse ele, fazia assim. Ah, se fosse eu... Eu não gosto desse pastor pregando, eu gosto do outro. A gente está sempre comparando, sabe o que é isso? Isso é orgulho. Isso é soberba. É igual quando você tem filho e aí você vê quando você não tem filho, e aí você vê o filho dos outros fazendo bagunça, dando problema, e aí você diz assim: eu nunca vou educar meu filho desse jeito. Nunca. Aí quando você tem filho, a história é outra. Quem já pagou com a língua? Deixa eu ver quem já pagou com a língua. Reclamava do filho dos outros, aí quando teve o filho, teve um pior. É ou não é? Que botou fogo no circo. E por que isso é orgulho, pastor? Porque é alguém se colocando no degrau de cima, se comparando e dizendo: eu faria melhor. As nossas críticas, as nossas maledicências nascem de um coração orgulhoso. Tem gente que fica chateado quando a pessoa não agradece. Não me agradeceu, porque eu só queria um muito obrigado.
Por que você só queria um muito obrigado? Porque o seu coração é orgulhoso, e porque ele é orgulhoso, ele pede isso. Está chateado por quê, irmão? Porque não me agradeceu. Favor. O orgulho existe desde que o pecado nasceu. E para nós que somos cristãos, é uma guerra diária, querido. Você vai continuar guerreando contra o orgulho e a soberba na sua vida. Tito 2:11, o apóstolo Paulo diz assim: porque a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens, e ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Sabe o que Paulo está dizendo? Que nós temos que renunciar mesmo debaixo da graça. A graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Uau, eu recebi. E ela faz o quê? Ela me ensina a renunciar à impiedade. Isso significa que mesmo debaixo da graça, esses sintomas de impiedade, as paixões mundanas ainda estão em nós. Então não vem dizer para mim que a mensagem não é para você, que você não tem soberba, que o orgulho é tão comum no nosso meio que nós não percebemos. Quantos teriam coragem aqui de levantar as mãos e dizer: eu sou um cara orgulhoso? Irmão, se você tiver coragem de dizer isso, você já não é mais orgulhoso. Porque o orgulhoso é aquele que olha no espelho e se exalta. O orgulhoso é aquele que se auto-reconhece pelos seus dotes, pelos seus talentos. Ninguém que é orgulhoso olharia no espelho e olharia para si mesmo no espelho dizendo assim: como eu sou um cara ruim, como eu sou errado, como eu sou individualista, como eu sou materialista, como eu sou um cara sem caráter, como eu sou um cara soberbo. Quem olha no espelho e olha para si mesmo dizendo: eu sou ruim. Porque isso é um juízo, irmãos, difícil de nós fazermos sobre nós mesmos. Por isso a Bíblia diz, 1 Coríntios 11:31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Porque a verdade é essa, que você não consegue julgar a si mesmo. Por isso nós precisamos da palavra de Deus. O versículo 32 diz: mas quando somos julgados e repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. A palavra de Deus está aqui para isso, para julgar você, para apontar você, para revelar você. Tem gente que pensa que a Bíblia, a palavra de Deus, é para conhecer a Deus. Mas a palavra de Deus, ela revela muito mais sobre nós do que sobre Deus. Olha a mentalidade dos discípulos de Jesus, irmãos. Jesus em todo o tempo vinha desconstruindo a mentalidade deles. O discipulado de Jesus era uma desconstrução de uma mentalidade. Se você perceber, o discipulado de Jesus, toda a ação de Jesus na Bíblia, tem correção. Alguém diz alguma coisa, Jesus replica. Alguém faz uma pergunta, Jesus responde o que o cara não quer ouvir. O cara fala alguma coisa, Jesus fala aquilo que ele não quer ouvir. É o contrário do que ele está afirmando, desejando ou buscando. Marcos 9:31, olha só. Porque ele estava ensinando seus discípulos e dizia-lhe: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Jesus está contando o que vai acontecer em relação à sua morte e ressurreição. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer, porque eles não estavam interessados. Eles tinham receio de perguntar. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estão discutindo no meio do caminho? Jesus está perguntando para ele. Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho eles estavam discutindo quem era o maior. Agora o interessante é que eles guardaram silêncio quando Jesus perguntou: por que será? Porque no fundo eles já sabiam que estava errado.
ficar discutindo quem é o maior, quem vai sentar do lado, à direita, quem vai sentar à esquerda, quem é o maior no reino de Deus. Cara, se eu falar agora para Jesus que a gente estava discutindo sobre isso, ele vai dar outra bronca na gente. E assentado Jesus chamou os 12, versículo 35, e disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Jesus já estava vendo o coração desses caras inclinado para um desejo e um sentimento totalmente oposto ao da palavra de Deus. Para ser o primeiro, seja o último, servo de todos. Olha a dificuldade que eles tinham de entender, porque lá no capítulo 10, continua em Marcos 10, versículo 35, nisto Tiago e João, filho de Zebedeu, se aproximaram de Jesus e disse: mestre, queremos que você faça aquilo que nós vamos te pedir agora. E Jesus disse: o que vocês querem que eu faça a vocês? Ele respondeu: permite que na tua glória nos assentemos um à direita e o outro à esquerda do Senhor. E disse Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber do cálice que eu estou bebendo e ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Eles responderam: podemos. Jesus disse-lhes: vocês beberão do cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com o que sou batizado, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder a vocês. Agora, a visão de grandeza no reino de Deus é tão oposta à visão que a nossa carne caída, a nossa genética adâmica, a nossa natureza pecaminosa tem. Por isso somos confrontados constantemente quando nos relacionamos com Deus e com a sua palavra. E aqui Jesus redefiniu o que é grandeza no reino de Deus. No versículo 42 ele continua dizendo: Jesus chamou e disse: sabem aqueles que são considerados governantes das nações, que dominam, as pessoas que são importantes e que exercem poder sobre os outros? Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha só. Agora, o interessante é que os outros discípulos, que viram Tiago e João discutindo entre eles, quem se assenta à direita, quem se assenta à esquerda, eles ficaram indignados. O versículo 41 diz que quando eles ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e com João. Você sabe o que é ficar indignado, irmão? Sabe o que significa indignado? Significa que é alguém que sente que a sua dignidade foi ferida. E aí você fica indignado, porque a dignidade foi ferida. Então quem se sente digno, fica indignado. Então indignação também é sinal de um coração soberbo. Os outros discípulos também eram soberbos. Tipo assim, vocês estão loucos? Sentar à direita e outra à esquerda, vocês pensam que são melhores do que eu? E isso é soberba disfarçada. Tem muita gente que fica indignado diante de Tiago e João e não percebe que isso também é soberba. Quem já olhou para um folgado e ficou indignado, irmão? Quem já olhou um folgado e ficou indignado? Isso é uma soberba disfarçada. Quando você vê um folgado, irmão, você não pode ficar indignado. Você tem que orar para Deus ter misericórdia dele. Não ficar indignado. Mas a nossa busca pela autoimagem, pela autoestima é um perigo. O desejo de querer ser alguém é um perigo.
Tem gente que chega a tirar a própria vida por não conseguir ser o que queria ser na vida. Quem já viu pessoas que saíram da igreja e dizem assim: eu saí daqui porque não me valorizaram? Tem alguém aqui, né? Você saiu de um lugar que não te valorizaram. Olha aí Jesus falando. Isso é uma soberba disfarçada. Alguém que acha que tem que ser aceito. Não me valorizaram, estou saindo fora. Isso é soberba. Irmãos, a psicologia ensina sobre a pirâmide de Maslow. Quem já estudou psicologia sabe do que eu estou falando. Maslow, um psicólogo norte-americano, Abraham Maslow. Ele criou uma pirâmide, um conceito e uma tese, dizendo que para o ser humano atingir a sua satisfação pessoal e profissional, os seres humanos vivem para satisfazer as suas necessidades, com o objetivo de conquistar a autorrealização. E este é o conceito da sua pirâmide, que se divide em 5 escalas. A primeira busca do ser humano é pelas suas necessidades fisiológicas, como matar a fome, matar a sede, ter um lugar para dormir, um abrigo, sexo. Essas são as primeiras necessidades, que são necessidades fisiológicas. Depois que ele alcança essa necessidade, ele parte para o segundo grau da pirâmide. Então ele sai em busca da necessidade pela segurança, né, pelo plano de saúde, né, por uma casa protegida. Depois que ele alcança essa proteção, essa segurança, ele parte para o terceiro nível da pirâmide. Então ele sai em busca das suas necessidades sociais, ter amigos, construir família, receber carinho das pessoas, necessidade. Depois ele parte para o quarto nível da pirâmide, a necessidade de ter status, a necessidade de ter autoestima. Então ele tem a necessidade de que uma pessoa tenha orgulho dele, ou que ele possa sentir orgulho de si mesmo, sentir admiração e o orgulho de outros indivíduos, ser respeitado pelos outros e ser respeitado por si mesmo. Então ele chega no quinto nível da pirâmide, a necessidade da autorrealização. Esse é o topo da pirâmide, quando o indivíduo consegue aproveitar todo o seu potencial e tem a capacidade de fazer tudo aquilo que gosta e que é apto para fazer. Esse é o auge. Aí Jesus pega a pirâmide de Maslow e desmorona ela. Mateus capítulo 6, versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as próprias vidas, quanto ao que comer ou ao que beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, podem acrescentar uma hora que seja de vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, eles não tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a ave, as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagões que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois amanhã se preocupará consigo mesmo. Mas o interessante é que ele termina dizendo: basta cada dia o seu mal. Por que será que ele termina dizendo basta cada dia o seu mal? Olha o contexto, ele está falando sobre querer ter o que comer, ter o que beber, ter o que vestir, se preocupar com o amanhã.
Mas ele termina dizendo, basta cada dia o seu mal. Porque o desejar ter, ser e saber é a raiz de todo o mal. É a busca pela conquista, pela autorrealização. Irmão, eu já vi gente pregar sobre amar, dizendo que você tem que se amar. Tem que se amar tanto, mas tanto, porque para você amar o próximo, você tem que se amar primeiro. Porque o próximo você tem que amar como você ama a si mesmo. Jesus disse, ame o próximo como a si mesmo. E aí a pessoa pega esse texto e diz, não, agora eu vou pregar sobre se amar. Cara, você tem que se amar. E está distorcendo o que Jesus disse. Quando Jesus disse para você amar o teu próximo como a ti mesmo, Ele está dizendo, é óbvio que você se ama. Está na cara que você se ama. E quer saber, se ama até demais. Então Jesus está dizendo que se você amar o próximo como você se ama, está ótimo. É isso. Irmão, todo mundo se ama. Alguém pode discordar de mim? Dizer assim, não pastor, tem gente que não se ama. Porque tem gente que tira a própria vida. Os suicidas não se amam. E até quem tira a própria vida está fazendo isso por orgulho. Sabia disso? São pessoas que não aceitam não serem amadas. São pessoas que não aceitam não ter o padrão de vida que elas queriam ter. Então elas vão lá e tiram a própria vida. Isso é orgulho, isso é soberba. Você sabia que a depressão, ela está dentro da raiz do nosso orgulho? Porque para alguém estar em depressão, existe uma insatisfação. Existe uma raiz, uma questão, que revela uma infelicidade dentro de você, que é o oposto do contentamento. Esses dias, eu estava me sentindo assim. Irmão, queria tudo menos igreja. Assim, ir para a igreja para mim parecia um negócio de, dava até tremedeira de nervoso. Queria fugir da igreja. O último lugar que eu queria estar era na igreja. Pastor, o senhor? Sou eu. Por quê? Porque eu estava cansado de tanto problema, de tanta responsabilidade. E aí a gente vai para a presença de Deus orar e o Senhor vem falar com a gente. Irmão, isso é sintoma de orgulho. Isso é sintoma de soberba da gente. Porque até quem está em uma crise emocional está insatisfeito. E se nós esperássemos realmente em tudo que Jesus prometeu, nós não ficaríamos em depressão. Nós não ficaríamos frustrados. Ele disse, vocês serão perseguidos. Pronto, irmão, aceita a perseguição com alegria. É promessa. Vocês serão caluniados. Cara, aceita a calúnia, meu irmão. Quando alguém te caluniar, dá glória a Deus. Diz, estou no caminho. Eu vos envio no meio dos lobos. Quando você estiver cercado de lobo, falando mal de você, tentando te matar, tentando te destruir, adora a Deus, cara. Fica feliz com isso, porque é promessa. O profeta não tem honra na própria casa. Cara, até dentro de casa tem motivo para você ficar feliz. Para você dizer, uau, aleluia, Jesus. Estou no caminho certo. A gente se decepciona, se frustra, sabe por quê? Porque o nosso coração não está ligado na palavra de verdade. Nós não estamos presos nesses princípios de Deus. Nós só queremos os milagres de Deus. Nós só queremos o triunfo de Deus.
Querido, o triunfo verdadeiro que nós vamos viver é aquele na eternidade. É aquele que vamos subir, teremos um corpo transformado. É aquele que um dia o justo juiz nos dará a coroa, mas não será aqui não, viu? Será lá na eternidade. O nosso problema é que nós desejamos a coroa aqui. Isso é orgulho, isso é soberba. Isso rouba você do propósito. O nosso amor por nós mesmos é tão grande, que Jesus usa isso para servir de referência para como você deve amar o próximo. Há pessoas que começam a congregar, ou começam a estudar numa escola, numa faculdade, ou começam a trabalhar em um determinado lugar. A pessoa diz assim: eu estou tentando me encontrar. Quem já disse isso? Quem já viu isso? Aqui eu estou aqui, mas estou tentando me encontrar. Isso é extremamente soberbo. Isso é egoísta. Porque é a busca da autorrealização. Tem um pastor que dizia isso. Quando a pessoa chegava na igreja dele e dizia: pastor, estou aqui tentando, estou tentando me encontrar. Falou: ih, está no lugar errado então. Porque a última pessoa que você vai encontrar é você, cara. Você está aqui para encontrar o outro, não encontrar a si mesmo. Você está aqui para encontrar o vizinho, não encontrar você mesmo. Mas eu quero conforto, eu quero ser feliz, eu quero me sentir bem. Eu estou aqui para me encontrar. Olha para dentro de você então. Cuidado que você vai se assustar. Tem gente que diz assim: o que vale é a beleza interior. Se eu fosse você, eu não... Estou fora de beleza interior, meu irmão. Porque não existe beleza interior. De dentro do coração dos homens procedem os maus pensamentos, prostituições, adultérios, lascívia, inveja. Toda sorte de mal procede de dentro, não de fora, mas de dentro. Não tenta se encontrar não, que você vai encontrar lixo. Você tem que encontrar Deus. Porque quando você encontra Deus, você tem uma revelação de si mesmo. Por que avivamento começa com arrependimento? Porque quando você encontra Deus, quando você tem um encontro com a presença do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, diz: está vendo quem é você? Ah, você se encontrou. Agora chora, porque você se encontrou, chora. Se arrependa. A palavra de Deus ensina, irmãos, que nós temos que enfrentar os dilemas da vida olhando para o alto. Não é para dentro não, é para o alto. Salmo 121:1 diz: elevo os meus olhos para os montes e me pergunto de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe qual é a certeza da nossa fé? 1 Timóteo 6,6, ele diz: de fato, a piedade com o contentamento é a grande fonte de lucro. Repita comigo: piedade com contentamento é lucro. Diga comigo: piedade com contentamento é lucro. Comigo, versículo 7. Pois nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar desse mundo. Por isso, tendo que comer, tendo que vestir, esteja com isso contente, cabra. Porque os que querem ficar ricos caem em armadilhas e com muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulhar em destruição e ruína. Está claro na Bíblia.
Por que ninguém prega esse versículo aqui do Timóteo capítulo 6? Não queiram ser ricos. Não, você ouve os caras pregarem, Deus vai te dar, você vai ficar rico. Mas está aqui. Nada trouxemos desse mundo e nada podemos levar daqui. Pastor, o senhor conta prosperidade? Lógico que não. O senhor acredita em prosperidade, pastor Fabiano? Lógico que eu acredito. Mas eu acredito na prosperidade como propósito. Deus não dá dinheiro para quem deseja o dinheiro. O diabo dá. Deus não. O diabo leva Jesus para o monte. Na verdade foi o Espírito Santo que levou Jesus lá para o deserto. Mas lá no deserto o diabo leva Jesus para o monte. E oferece. Te darei os reinos desse mundo se te prostrares e adorares. Jesus foi rejeitando tudo. Quem já foi para o monte buscar bênção? No monte buscar minha bênção. Cara, você tem que ir no monte para morrer, para sofrer. Você tem que ir no monte para ofertar, para doar. Não é para buscar bênção não, porque o único que estava no monte oferecendo bênção foi o diabo. Mas a maioria dos caras vão para o monte para querer o que o diabo falou. Não é? Porque está impregnado na igreja esse sentimento. Desejo de conquista e realização. Cara, eu não consigo mais. Não dá. Eu fico com comichão no ouvido quando eu vou num lugar, que a Bíblia fala da comichão no ouvido, né? Mas eu fico no sentido contrário. Que eu vou numa igreja, prosperidade. Deus vai te levantar, que tu vai ficar famoso. Vai me dando um negócio assim, irmão. Eu gosto de assistir o Chaves. Isso me dá coisas. Não dá mais não. Agora a questão é o seguinte. Qual é a forma que Deus usa para transformar a nossa soberba em humildade? Porque soberbo você já viu que você é. Eu reconheço. Amém? Cada vez que eu olho para mim mesmo, eu digo, Deus, ainda tem que ser mais humilde. Eu tenho que me humilhar, porque não tem nada de humildade em mim ainda não. E tem que ser assim, irmão. Que o dia que você olhar para si mesmo e dizer, eu sou humilde. Não é não. Uma vez eu ouvi na rádio. Eu falei, meu Deus, mas é um jumento mesmo. Tinha uma vinheta tocando na rádio, assim, de um pastor. Não vou falar o nome dele. Mas era um jumento. E a vinheta dizia assim, fulano de tal, homem de Deus, profeta da última hora, pastor do Brasil, sua marca registrada é a humildade. Eu falei, não é possível. Não é possível. Parece piada. Mas nós não enxergamos, irmãos, nós somos cegos de nós mesmos. O dia que você olhar para você e reconhecer que está bom, está ruim. Avivamento é a inconformidade com a própria vida. Isso é avivamento. É você olhar para si mesmo e dizer, não, tá bom, tô ruim, tu melhorar, dá para melhorar mais. Você pode estar orando 24 horas. Quanto mais você ora, mais você diz, meu Deus, Senhor, tem misericórdia de mim.
Quanto mais perto de Deus você fica, mais você entende e percebe a diferença que existe entre a magnitude, a grandeza, a glória, a pureza, a realeza que há nele, a tão diferente de quem você é. Paulo alcançou um nível elevado, e ele precisou ser barrado por causa da soberba, e ele mesmo reconhece isso. Ele diz em 2 Coríntios 12, ele num arrebatamento, ele foi no paraíso. Paulo teve as revelações que o apóstolo João teve. A diferença foi que João escreveu tudo e deixou para nós o Apocalipse. Paulo foi lá no céu, viu tudo que João viu, mas ele não falou nada, ele ficou guardando para si, e aquilo deu a ele um sentimento de soberba. Ele mesmo assume isso. Em 2 Coríntios 12, 4 ele diz: fui arrebatado ao paraíso, ouvi coisas indizíveis, coisas que para o homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê e em mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Irmãos, glória a Deus por homens de Deus que alcançam um nível elevado e que tem um enviado de Satanás, um espinho na carne, para impedir que ele se perca. Bem-aventurado. Porque só a humilhação traz você de volta. Só a humilhação purifica o coração do homem e traz ele de volta ao senso original. Só a humilhação pode nos posicionar na lei da grandeza do reino de Deus. Só a humilhação. Lucas 14, 11. Jesus disse: pois todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Olha, lei da grandeza no reino. Se humilha, que ele te exalta. Te exalta, que ele te humilha. Cara, aí Nabucodonosor viveu isso. Precisou ser humilhado por Deus, para que essa humilhação destruísse a soberba na sua vida. O que me chama a atenção aqui é que Daniel, ele se vê interessado pela salvação de Nabucodonosor. E sabe o que é isso? Sintoma de humildade. Porque ele podia profetizar indignado. Daniel poderia ficar indignado com um rei soberbo, mas ele não profetiza indignado. Ele dá conselhos, ele diz: rei, renuncie os teus pecados, pratica a justiça, tenha compaixão dos necessitados, então talvez você continue a viver em paz. Ele deu receita, ele deu o caminho para o cara sair do lugar que ele estava vivendo de juízo de Deus. Isso é humildade. Diferente de Jonas. Quem lembra da história de Jonas? Deus falou: vai até Nínive, profetiza. E ele foge. Aí você já conhece a história, aí ele vai parar no fundo do mar, e o peixe engole Jonas, depois vomita na praia, e ele é forçado a fazer o que Deus está mandando, e aí ele vai, e quando ele vai, ele tem uma mensagem, diz: Nínive será subvertida. Nínive será subvertida. Irmão, pensa numa mensagem sem compaixão, sem amor, sem dedicação. Ele nem percorreu a cidade toda, mas houve arrependimento na cidade.
Mas ele trouxe uma palavra de indignação. Porque ele estava indignado. Estudiosos dizem que Nabucodonosor teve uma doença chamada licantropia, quando o ser humano perde a mente humana. Uma doença mental. E o ser humano passa a se comportar como animal. Tim Keller diz que sempre que os seres humanos tentam ser mais do que humanos, eles se tornam animalescos. Sempre que você tenta ser mais do que humano, cara, você magoa as pessoas. Ser humano é ser exatamente aquilo que o homem foi criado para ser por Deus. Quando nós falamos de humanidade, nós falamos de compaixão, nós falamos de amor, nós falamos de pureza, de irmandade. Quando o homem tenta ser mais do que humano, ele se torna um bicho. Sintoma da soberba. Você já percebeu que na sua soberba você machuca pessoas? Na sua soberba você diz coisas que machucam o outro. Quantos aqui tiveram famílias rompidas, amizades destruídas, relacionamentos destruídos por causa da soberba, por causa de palavras precipitadas, por causa de agressões verbais? Porque sempre que você tenta ser mais do que humano, você se torna um bicho, um animal. Toda palavra de Deus, mesmo sendo uma palavra de juízo, ela é condicional. Exemplo, se Jonas pregou, Nínive será subvertida, mas o que acontece é que Nínive não é subvertida. Houve arrependimento, então aquela palavra de juízo foi dada por Deus, foi, mas por que não se cumpriu? Porque toda palavra de Deus é condicionada. Alguém me perguntou, pastor, Deus se arrepende? Eu disse, Deus é tão perfeito, imutável, mas Ele não se arrepende de si mesmo, Ele se arrepende a partir do nosso arrependimento, ou a partir do nosso não arrependimento. Porque quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, Deus não se arrependeu por ele, Ele se arrependeu por causa do pecado do homem. Quando Deus dá uma palavra de sentença ao rei Ezequias, dizendo, tu vai morrer, prepara a tua casa, e o rei vira a cabeça para a parede e começa a se humilhar, e aí Deus manda o profeta voltar lá e diga, agora eu acrescento 15 anos, Deus não mudou por ele, Deus mudou pelo outro. Deus é imutável, cara, sobre ele não há mudança, nem sombra de variação, mas ele muda, depende de você. Depende de mim. Ele muda a sentença. A palavra de juízo de Deus é condicionada. Por isso eu acredito no arrependimento de Nabucodonosor. Há alguns teólogos que dizem que ele não se arrependeu, e outros teólogos dizem que Nabucodonosor se arrependeu e se converteu ao Senhor. Ele escreve a sua história de fraqueza. É sinal de que o orgulho e a soberba foi destruída. Por isso Deus restabelece o trono de Nabucodonosor. Porque sempre que há confissão de pecados, há avivamento, porque houve destruição da soberba. Por que a gente faz apelo e as pessoas têm dificuldade? Pastor, mas vem tanta gente aqui na frente, devia vir mais da metade da igreja. Por que as pessoas têm dificuldade? Porque tem orgulho. E ainda tem uma soberba instalada. Porque se eu for lá na frente, dizer que eu estou me reconciliando com Jesus, vai pegar mal para mim. Eu até queria, mas eu vou me reconciliar aqui no banquinho mesmo. Ninguém precisa ficar sabendo. Orgulho. Soberba. Aleluia.
Sabe por que em Atos 19 diz que a palavra crescia e ela se fortalecia? Atos 19, 20 diz que desta maneira a palavra do Senhor crescia e se fortalecia. Sabe por quê? Porque no versículo 18 diz que muitos daqueles que criam confessavam e declaravam abertamente os seus pecados. Havia confissão de pecados, e porque havia confissão de pecados, havia transformação, havia salvação, e a palavra prevalecia, a palavra crescia. A palavra não cresce porque é eu que estou pregando. A palavra não cresce porque a palavra é boa ou a palavra é ruim. A palavra cresce quando há arrependimento, quando há confissão de pecados. A palavra cresce. Não há como ser herói de forma glamourosa. Os verdadeiros heróis destroem a soberba. Os verdadeiros heróis reduzem a própria vida. São os falsos que buscam o prestígio. Todo herói da fé tem uma marca no seu desempenho. Qual é, pastor? Eles se submetem a Deus, a ponto de submeter a própria vida. Sansão, quando estava no auge da sua carreira, ele batia no peito e dizia: eu matei 1000 homens com uma queixada de jumento. Quem não conhece a história de Sansão, ele nasceu com o propósito de destruir os filisteus, porque os filisteus, eles escravizavam o povo hebreu. Então Deus, que deu uma palavra a Manoá e a sua esposa, Deus disse para ele: você terá um filho nazireu de Deus, ele será nazireu, e ele vai destruir os filisteus. Ele tem um propósito na sua existência. Então a Bíblia diz que o cabelo de Sansão cresceu, ele tinha muita força, ele se tornou um soldado que destruía os filisteus, mas ele se tornou soberbo, porque ele batia no peito e dizia: eu matei. E quando ele batia no peito, ele caiu. Ele foi enganado pela Dalila, que cortou o seu cabelo. Os homens o amarraram, furaram seus olhos. Ele passou a rodar a moinha. Ele se tornou escravo dos filisteus e amarraram ele na pilastra do templo de Dagon. E ele era motivo de zombaria para os filisteus, que zombavam do Deus de Israel. Mas um dia, Sansão estava amarrado na pilastra do templo de Dagon, e ele fez a oração que ele deveria ter feito durante a sua vida. Ele disse: ó Deus, me dê a força só mais uma vez. E a Bíblia diz que o cabelo de Sansão cresceu, e a força voltou, e ele amarrado na pilastra do templo, e a grande maioria dos filisteus ali numa festa, num banquete, e ele disse: morra eu com os filisteus. Não é mais aquele homem que batia no peito e dizia: eu matei, mas era aquele homem humilhado dizendo: morra eu, agora morra eu com os filisteus. E a Bíblia diz que o cabelo cresceu, a força voltou, e ele quebrou as pilastras, o templo desabou. Diz a Bíblia que ele matou mais homens na sua própria morte do que quando ele estava em vida. Porque humilhado, você produz. Porque quando ele se humilhou, ele pôde produzir no propósito de Deus mais do que em toda a sua vida. Forte isso, irmãos. A soberba levou Davi à queda, mas a humilhação trouxe Davi de volta ao trono.
Porque quando Davi saiu pela porta do fundo do palácio, dizendo: não quero mais trono, não quero mais coroa, não quero mais ser rei, eu quero Deus, eu estou largando o trono para Absalão, estou indo embora. E ele saiu pela porta do fundo, diz a Bíblia, com os pés descalços, com a cabeça coberta, com lágrimas nos olhos. Ele sobe o Monte das Oliveiras chorando na presença de Deus. Eu imagino Davi cantando a música do David Keelan. Estou voltando à essência da adoração. Do outro lado do rio, um homem chamado Simei vem amaldiçoando Davi, dizendo: homem de sangue, maldito! Abissai, sempre fiel, do lado de Davi, disse: Senhor, quer que eu mate aquele cidadão que está te ofendendo do outro lado do rio? Davi disse: não, deixa. Eu recebo essa palavra. E o cara dizendo: maldito, culpado, homem de sangue. Eu recebo essa palavra, com lágrimas nos olhos, com a cabeça coberta, com os pés descalços. Cara, Deus olha para esse cara e diz: eu vou dar o trono de volta para ele. Porque ele conseguiu destruir a soberba com a humilhação. Pedro é humilhado. Jesus dá o aviso: Pedrão, o diabo vos pediu para peneirar a sua vida como se peneira o trigo. O que ele faz? Senhor, sou fiel, estou contigo até a prisão e a morte. Jesus disse: tu vai me negar hoje 3 vezes. Nunca, jamais te negarei. E todos os outros discípulos diziam mesmo, exceto um, João. João olhou para Jesus, quando eles estavam na ceia, que Jesus disse: um de vocês é o traidor. João olha para Jesus e diz: Senhor, seria eu o traidor? Olha a humildade do cara, meu irmão. Ele assume culpa sem ter culpa. Todo mundo batia no peito e dizia: nunca, jamais, jamais faria isso, Jesus. Nunca te trairia, nunca seria traidor. Moral da história: o único que assumiu a culpa que não tinha a culpa foi o único que não traiu. Todos que bateram no peito e disse: nunca vou te trair, traiu. Porque a humildade resguarda, a humildade protege, te mantém no propósito. Quem tem humildade tem revelação. Porque João foi o único que assistiu à crucificação. Foi o único que teve a revelação da cruz. Pedro, peneirado, nega Jesus. Jesus aparece para ele lá na praia de Tiberíades. O cara vai se apresentar para Jesus humilhado. Jesus pergunta para ele 3 vezes: tu me amas, Pedro? Pedro, eu te amo. E de novo pergunta: tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Pela 3ª vez: tu me amas, Pedro? Ele abaixa a cabeça. A Bíblia diz que ele fica chateado e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E tu sabes tudo. O que Jesus diz para ele depois? Apacenta as minhas ovelhas. O quê? É isso mesmo. Estou te devolvendo o cargo. Estou te devolvendo o posto. Estou reconfiando a você a autoridade.
apacenta as minhas ovelhas. Como é que Jesus devolve a autoridade a um traidor? Alguém humilhado é alguém apto. Está humilhado? Apacenta as minhas ovelhas. Está humilhado? Chegou o seu tempo, eu vou te usar. Ei, está humilhado? Vou restaurar seu casamento. Está humilhado? Vou mudar a tua história, a tua família, teu lar. Está humilhado? Não deixa a soberba tomar conta do teu coração, não. Porque a soberba vai te levar para a ruína. Deus abate o soberbo e exalta o humilhado. Irmão, entra na matemática de Deus, pelo amor de Deus. Entra na lei da grandeza. Perdoa quem tem que perdoar. Não, mas eu perdoo, mas não quero estar junto. Não é perdão. Isso não é perdão, tem orgulho em você. Não vai nem entrar no céu, porque se não perdoardes as ofensas dos homens, Deus também não vos perdoará. Vou divorciar, pastor. Por quê, irmão? Porque não amo mais. Você não sabe o que é amor. Amor não é um sentimento. Soberba é. Arrogância é, mas amor não. Amor é uma pessoa. Deus é amor. Mas eu não sinto mais nada. Sinta Deus. Que você vai amar a partir dele. Você já parou para pensar o que faz um Deus se fazer homem, suportar açoite, suportar espinho, suportar cruz, e a gente lá dizendo para ele: você não é ninguém. Tu não és nada, tu não és nem profeta. Faz um milagre, quero ver agora. Solta Barrabás, crucifica Jesus. Você consegue parar para entender? O que faz um homem pregado no madeiro olhar para o Pai e dizer: perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Já entrou na tua cabeça que isso se chama amor? Para mim, amar alguém não depende do amor desse alguém por mim. Para mim, amar alguém não depende do que esse alguém faz por mim, deixa de fazer por mim. Para mim, amar alguém, basta eu amar o Senhor. Basta eu reconhecer a cruz na minha vida. Porque a partir da cruz eu tenho uma responsabilidade. Assim como Ele deu a vida dele por mim, agora nós morremos para que os outros vivam. Fomos sepultados como ovelha para o matadouro. E em todas estas coisas é que somos mais do que vencedores. É nisto, não é em outra coisa, pelo amor de Deus. Não siga o caminho da soberba, não siga o caminho da ofensa, não siga o caminho do orgulho. Isso vai te levar à ruína, à infelicidade.
lá na frente, amanhã, se você seguir esse caminho, você vai dizer: cara, deu ruim, eu me arrependo. Lembra de Salomão em Eclesiastes? Tudo é vaidade, tudo é vaidade. É um cara frustrado, que seguiu um caminho errado, e que pela experiência da dor, ele volta para dizer: cara, foi tudo perca de tempo. Tudo que eu fiz foi perca de tempo. Todo caminho que eu escolhi foi errado. Ele está usando a própria vida, a própria experiência, para dizer: isso é vaidade, isso também é vaidade, isso aqui não presta, isso aqui vai dar errado. Será que você precisa perder para ouvir a Deus? Ei, será se você precisa perder a mente humana para ouvir a Deus? Ser humilhado para ouvir a Deus? Fica de pé comigo. Abarsontorroparas Anderia castorropia naragacio. Mamamaie. Eu estou sentindo a presença do Abba nessa noite. É uma noite de humilhação, de arrependimento, de renúncia, de entrega. É uma noite de sacrifício, é uma noite de rendição, é uma noite de matar o orgulho e destruir a soberba da sua vida. É uma noite de se entregar mais na presença do Abba. Por favor, faça isso nessa noite. Renda-se a Ele. Renda-se diante do Todo-Poderoso Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele está aqui, o Senhor está aqui. Ele governa, Ele está regendo os nossos corações nessa noite. Dê o governo da sua vida para Jesus. Dê o governo da sua vida para Jesus nessa noite. Fala para Ele: faz de mim o que o Senhor quiser, Pai. Quebra o vaso, faz outro. Amassa o barro, faz de novo. Senhor, nos humilha, nos leva ao lugar, ao ponto certo. Nós queremos ser ideais no Teu reino. Nós queremos ser, Senhor, úteis no Teu reino. Faça o que for preciso. Me transforma a imagem do Seu Filho Jesus. Senhor, nós queremos o aperfeiçoamento do corpo. Nós nos humilhamos diante do Senhor. Reconhecemos a Tua grandeza. Reconhecemos a Tua soberania. Reconhecemos que o Senhor abate os soberbos. Reconhecemos que o Senhor dá governo aos humildes, que o Senhor dá honra aos humildes. Reconhecemos, Pai, meu Deus, nos faça andar nesse ambiente, nos faça andar nesse lugar de humildade. Nos leve, Senhor, a esse lugar, Senhor, de rendição. Nos faça viver, Senhor, como o Senhor. Nos dê um coração igual ao Teu, Jesus. Nos ensina a lavar os pés dos nossos irmãos. Nos ensina, Senhor, a olhar para os traidores, para os agressores, e dizer: Pai, perdoa-os. Nos ensina a amar como o Senhor ama. Nos ensina, Senhor, nos ensina a perdoar, nos ensina a manter o casamento até o fim. Nos ensina, Jesus, a lutar uns pelos outros. Pai, a Tua palavra compara a igreja a uma prostituta. Como pode alguém se casar com a prostituta, purificar a prostituta que volta à prostituição de novo, e o Senhor nos compra de novo, e nos perdoa de novo, e casa de novo conosco. Pai, nos ensina a ter esse amor perdoador, esse perdão sem limites, que perdoa 70 vezes 7. Meu Deus, nos ensina a ser crentes de verdade.
Nos ensina a ser crente de verdade. Essa palavra é para mim, Jesus, eu recebo. Adore, 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 adore. Oh!